Acredite ou não, o amor existe. Acredite ou não, a empatia existe. Amar o próximo em que outras pessoas vão reclamando, os outros estão a se amar quando se encontram. Mas isso é óbvio, eu falo do sexo feminino. As mulheres são mais apegadas do que os homens. Esse é um dos vídeos que eu vou trazer aqui, um dos argumentos, uma história. Como já viram, eu sou o Lego Dread, não editado. E é óbvio que este vídeo não será editado. Não ganhe preguiça só porque eu estou aqui a falar sem edição, sem nenhuma retenção daquilo que vocês esperam. Mas é a única forma de me ajudar. Como uma única forma de me ajudar é deixando o seu inscrito, like, comentário. Se você tem se deparado com este tipo de situação, mas é óbvio, você já se deparou, mesmo que não tenha acontecido contigo, mas você se deparou com esse tipo de situação. Ontem eu estava a sair de onde eu estava a sair, aquele movimento todo, temos a mania de subir o chapa, nós chamamos de chapa, nós chamamos de chapa, ônibus para outro país, país como o Brasil, e base como Unistate e assim, se a memória não tenha me falhado. Mas quando eu estava lá, eu me deparei com uma situação muito importante que eu tenho que compartilhar aqui. Algo como a empatia entre as mulheres, aquela coisa que se chama amor ao próximo entre as mulheres. E eu assisti e não foi algo que me contaram, não fui contado. Eu vi com meus próprios olhos. Simplesmente porque eu estava a regressar de um ponto para a residência, né? Neste quarto onde eu estou a gravar este vídeo. Quando saía daquele lugar para cá, eu subi num base ou num ônibus. A gente estava vindo para aqui, da minha casa. Ai, acabei me atrapalhando, mas tipo, é assim. Aquele modo como de sempre de levar o passageiro dos chapeiros. Acabaram levando uma senhora em que andava de muletas para auxiliar as suas caminhadas. Ela, a primeira coisa, quando subiu no chapa, encontrou as mulheradas sentadas também naquele ambiente, assim como os homens. E ela deram-lhe espaço para sentar. Ela sentou. Quando senta, há uma pessoa que estava de trás dela queria ter uma passagem, mas ela ia muito longe em que não poderia subir lá em frente. Para quem é moçambicano conhece essas coisas, né? Não poderia subir lá em frente, porque estava muito distante. Mas mesmo assim foi cedida um espaço lá em frente. Vejam só, um espaço lá em frente. Devido às muletas, ele acabou esquecendo um plástico que estava aqui atrás do carro. E ela estava lá em frente, né? Então acabou esquecendo. Existia uma mulher que deu aquela assistência em que levou o plástico, entregou aquela senhora lá atrás. Então vamos lá escutar a parte mais importante. Indo mais naquela caminhada toda, nós, a outra pessoa que estava sentada lá em frente com aquela senhora, acabou chegando ao seu destino. Quando chegou ao seu destino, aquela senhora fez o pagamento daquele ônibus para a senhora que estava com o auxiliar das muletas, estava a se auxiliar das muletas, recebeu um pagamento de chapa, ou bus, ou ônibus, ela recebeu. Então aquilo foi me tocando, uau, existe o amor ao próximo. As mulheres são mais apegadas, as mulheres são as mais incríveis. Isso eu aprecio tanto. E se os homens fossem assim? E é óbvio que não, os homens não são desse jeito. São poucos que vão se pegando um ao outro, aquela empatia. Os homens não se dão. Eu me lembro que já me deparei com com um indivíduo que estava a sair de um hospital e não tinha condições de subir o transporte, de pegar o transporte. De tanta aquela doença estar a lhe afetar, ele já não conseguia caminhar porque a distância era tão longa. Não conseguia mais caminhar. O que ele fez? Ele apenas se deitou no chão para poder descansar em um ambiente, num capim, era num capim sim, mas a radiação solar também vinha por cima dele. Até certas pessoas pensavam que ele já está fora do contexto. E os outros assistiam àquela situação
e tentavam perceber qual é a situação daquele senhor. E é óbvio, ele só dizia que estava doente, estava a tentar descansar. Mas existiram várias pessoas que tinham viaturas, não conseguiam fazer dar aquela boleia àquele senhor que estava a passar por uma situação muito terrível. E na verdade estava a passar numa situação muito terrível. É óbvio que eu também gostaria de fazer uma assistência, mas naquela altura eu não tinha nem sequer uma moeda, porque também estava caminhando na mesma direção dele. É, não tive nenhuma moeda para dar uma assistência, mas tive que me solidarizar. Eu tive que tirar aquela sensação de que, uau, é uma situação muito terrível. E se fosse da minha situação, se fosse para o meu lado, seria o que as pessoas fariam. Mas é óbvio. Eu fui descobrir então, fui tentar comparar que essa situação aí acontece mais para os homens. Os homens não têm aquela empatia, não sabem se dar uma empatia de que, uau, o homem, entre homem, tem umas coisas mais complicadas. Como dizem os homens, eu não trabalho para o outro homem, eu trabalho para uma mulher, mas isso é dito na religião, né? É algo dito na religião. Quanto muçulmanos, quanto cristãos, todos eles, essa teoria existe, mesmo nas Bíblias, no Corão, existe. Mas o homem, entre homem, tem essa tendência, o homem e o homem, como é que posso explicar? Dois homens raramente se ajudam. Raramente se ajudam. Mas aquela situação daquela senhora que estava lá no ônibus, eu apreciei tanto. Eu olhei aquela situação e falei que não, ela mereceu. Ela mereceu muita empatia. E se todo mundo fosse assim, aquelas senhoras que agiram daquele jeito, se elas fossem assim para a vida toda, eu acho que o mundo seria tão bonito. Eu acho que o mundo seria tão justo. Mas é isso que a gente vai encontrando diariamente, vai encontrando coisas maravilhosas, coisas não maravilhosas, devido à incompetência de alguns. Se calhar também eu posso estar lá dentro, não estou aqui a dar mérito a mim e a tirar mérito dos outros, não. Isso é para todo mundo. Mas é um vídeo de reflexão, e dizer que eu apreciei aquilo que aconteceu. Para o vídeo não ser muito longo, eu espero que venhas a deixar o seu inscrito, like, comentário. Assim estarás a ajudar bastantemente. E para quem tem acompanhado este canal, já sabe que estou há bastante tempo que não gravo vídeo para este canal. Depois de 8 meses, este é o primeiro vídeo eu a lançar aqui neste canal. Então eu agradeço pelas ideologias que eu estou a trazer aqui neste canal, embora que não sejam vídeos tão assim, tão queridos na sociedade, mas tipo, eu só vim deixar aquilo que venho criando na minha mente, apreciando coisas maravilhosas, coisas não maravilhosas. Essa é a essência deste canal. Por isso, se inscreva, sem pensar duas vezes. Essa é a única forma que vai me ajudando bastante. Assim como os outros já fizeram o seu inscrito, estão a ajudar bastante.